Eu sempre ouvi dizer que nós, seres humanos, utilizamos somente 10% da nossa capacidade mental. E eu sempre me interessei por esse assunto. Quando eu tinha por volta de 13 anos, eu li um livro que me trouxe alguns insights de como poderia realmente atingir mais, muito mais do que esses 10%. E foi o que eu fiz. Bom, esse livro que eu li falava algo sobre como expandir essa capacidade mental. Ele explicava que os seres humanos, eles são constituídos de moléculas, átomos, e que conforme a gente expandia a nossa inteligência, conforme a gente se tornava mais e mais sábio, com maior capacidade de meditação, e essas moléculas iriam se agitando e vibrariam ao tal ponto em ressonância com a vibração do universo que nós simplesmente desapareceríamos. Bom, eu achei aquilo fantástico. Embora eu ignorasse totalmente as regras de literatura, onde diziam que o gênero literário daquele livro era um romance, eu resolvi subir no telhado da casa dos meus pais para que ninguém me visse meditando, e eu resolvi meditar segundo as regras que o livro explicava durante 15 dias. E depois de 15 dias, eu desci daquele telhado e realmente algo muito importante aconteceu na minha vida. Eu descobri que não era em 15 dias que eu conseguiria entender a sabedoria máxima do universo, que eu teria que realmente pegar meus livrinhos e estudar. E depois de muito estudar, eu descobri o quê? Que nós não usamos 10% da nossa capacidade mental. Na verdade, o ser humano usa praticamente 100% de sua capacidade mental. Como é possível que um mito seja tão propagado e como é possível que isso tenha resistido há tanto tempo e como é possível que você, talvez, vendo meu vídeo, pensa: sério? Eu não uso só 10% da minha capacidade mental? Acontece que a culpa não é sua. Esse mito realmente foi um mito que pegou, colou que nem chiclete. E até hoje, se a gente pensar bem, ele continua em alta e ele continua sendo muito popular. Se você assistiu Lucy, um filme de 2014, ou Sem Limites, um filme de 2011, você vai ver que esse mito continua vivinho da Silva e fazendo muito dinheiro para Hollywood. Mas por quê? Bom, existem várias teorias. Eu particularmente acredito que o mito ele é muito gostoso. É muito gostoso a gente acreditar que o ser humano teria realmente 90% de capacidade intelectual para expandir. E seria muito interessante, né? Porque nós poderíamos ter, sei lá, poderes psicológicos nunca antes atingidos, igual a Lucy, que lia o pensamento de todo mundo e já conseguia prever tudo o que ia acontecer. Mas a realidade é que as coisas não são bem assim. E esse mito, ele nasceu mais ou menos em 1880 com o professor William James. William James trabalhava em Harvard e ele escreveu um livro que se chama As Energias do Homem. E nesse livro, William James escreveu que o homem realmente ele usa apenas uma fração da sua capacidade mental. E aí, como se não bastasse, porque ele disse uma fração, ele não disse 10%, né? Então, como se não bastasse, para dar mais força ao mito, Lowell Thomas, em 1936, fez o prefácio de um livro pouquíssimo conhecido. Ele escreveu exatamente isso no livro, abre aspas. O professor William James, de Harvard, costuma dizer que as pessoas só usam 10% de sua capacidade mental latente, fecha aspas. Então, com essa frase, Lowell Thomas escreveu a primeira edição do prefácio do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas em 1936. Só que esse livro se tornou um best-seller do dia para a noite. Hoje, estima-se que mais ou menos 50 milhões de exemplares já foram tirados desse livro. Agora você imagina o tanto que tem de download, o tanto de livro que foi emprestado, o tanto de livro que foi usado e quantas pessoas já leram isso. Então, realmente, o mito se espalhou. Mas hoje é um mito que é facilmente derrubado. Por exemplo, estou falando com vocês. E quando eu não estou falando? Então, qual a parte do meu cérebro está sendo utilizada e as outras partes estariam descansando?
Mas a verdade é que não é isso que ocorre, porque nós não fazemos uma coisa só. Enquanto eu estou falando com você, eu mexo meu braço, eu penso em outras coisas, eu sinto ou frio, ou calor, ou sede, o meu corpo está regulando todo o meu organismo, ele está regulando a minha glicose, ele está regulando a minha hidratação, o meu coração continua batendo, eu continuo respirando e tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então, é claro, por exemplo, se você verificar ou fizer um exame de ressonância magnética funcional, você vai ver que várias partes do cérebro elas são ativadas e desativadas simultaneamente ou praticamente simultaneamente. E a gente consegue perceber, por exemplo, se eu levanto um copo, se eu vejo uma foto, qual área está sendo ativada. Um exame de ressonância como esse, eu não consigo saber o momento exato, mas eu consigo saber onde, qual é a localidade da ativação. Então, com isso, a verdade é que nós podemos verificar que várias áreas são ativadas. Outra coisa, quando eu falo, não existe uma única área, tipo 1 centímetro quadrado responsável pela fala. Tem várias áreas do meu cérebro. Bom, podia até falar, mas o vídeo ficaria gigante. Mas tem várias áreas do seu cérebro que são ativadas quando você faz alguma atividade. E isso, exatamente por isso, é que a gente não pode isolar. Então, verificando como o cérebro funciona, verificando quais áreas são ativadas, ou, por exemplo, quando você dorme, o que acontece com o seu cérebro quando você dorme? Ele dorme? Não, ele não dorme. Ele continua regulando o seu sono, os seus sonhos, o seu corpo, o seu pensamento, cada movimento, cada vez que você vira, tudo isso é controlado pelo sistema nervoso. Então, o nosso cérebro, ele na verdade, ele não é nada, nadinha de nada ocioso. Ele trabalha pra caramba. E uma prova disso é que o cérebro consome 20% de todo o oxigênio que você respira. Bom, a verdade é que depois que eu desci lá do telhado da minha mãe, eu fiquei feliz porque, primeiro, meu corpinho continuou denso e maçudo. Eu aprendi, depois de estudar, confesso que bastante, que o meu cérebro realmente usa muito mais do que os 10%. Nós estamos ali, se não 100% a todo momento, esse número de 100%, por que a gente fala isso? Porque é muito difícil definir quanto seria 100%. Mas estamos mais próximos de sua totalidade do que dos 10% inicial. Essa que é a verdade. E eu descobri que, na verdade, existem outras formas de você expandir a sua capacidade mental. E aí você pode me perguntar, por que algumas pessoas são mais inteligentes, outras são menos inteligentes, algumas têm pensamentos mais rápidos e ágeis? O que acontece com os gênios? A verdade é que existe sim diferença entre o cérebro de uma pessoa e outra. E essa capacidade de uma pessoa aprender coisas novas e desenvolver outras conexões cerebrais, a gente dá um nome de neuroplasticidade. E é justamente nessa característica que a gente deveria se apegar e se aprofundar e realmente tentar fazer com que o nosso cérebro seja mais desenvolvido, seja desafiado e desenvolva novas conformações e novas conexões mentais. A nossa capacidade cerebral, ela está muito mais relacionada a um número de conexões que a nossa rede neural é capaz de fazer do que em desenvolver uma parte obscura, supostamente adormecida. Na verdade, não tem nada adormecido, nem nós mesmos, nem a nossa capacidade. O que a gente precisa fazer é desenvolver coisas novas. Por exemplo, se você é um matemático, aprende a cozinhar. Se você é uma cozinheira, aprende a dançar. Uma dona de casa, aprende uma língua nova. Isso vai desenvolver muito mais a sua capacidade cerebral, prevenir doenças como o mal de Alzheimer, muito mais aptos para um futuro que a gente quer e para uma capacidade mental que a gente espera alcançar um dia. Eu desejo a você todo sucesso no mundo, na sua busca. A única péssima notícia que eu tenho é para aquelas pessoas que já estavam se drogando e achando que atingiriam o nível mental de Lucy. Acho que vocês não vão conseguir, mas não se sintam sozinhos. Lembre-se que um dia eu subi no telhado. Graças a Deus, desci com o meu corpo cheio de massa novamente e com a minha mente prontinha para aprender coisas novas.
Um beijo grande para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, deixe seu joinha e o seu like e coloquem aqui embaixo se algum dia você já fez algo tão ridículo quanto eu, subindo no telhado para tentar virar uma massa de gás. Um beijo, até a próxima!